certeza vai lembrar muito, né? Muito se dizia, muito se falava sobre essa questão de controle e dessa questão de ter um chip implantado, um sinal, né? Que seria de fácil identificação. A questão é que, em busca de uma infinidade de facilidades, o consumidor ele pode estar abrindo mão de coisas, fatores e coisas muito importantes, que é a questão da liberdade, a questão da privacidade. Olá, bom dia. Estamos começando mais uma edição do nosso Entrevista Coletiva. No programa de hoje, mais um tema com o analista de comportamento do consumidor, Roberto James. Vamos falar de uma nova tendência aí de pagamento, que é colocar um chip subcutâneo nas pessoas. Será que isso vai dar certo? É o tema do programa de hoje que está no ar. De volta com nossa entrevista coletiva, já aqui na nossa bancada, Roberto James. Bom dia, Roberto, seja muito bem-vindo. É isso mesmo? Agora querem colocar um chip na mão das pessoas? Olha que interessante. Bom dia, né, Rodrigo? Bom dia a todos. As evoluções tecnológicas têm sido muito cruciais nesse momento pós-pandemia. Na verdade, o chip subcutâneo ele já foi inventado desde 1998, estava passando por inovações, por melhoramentos, e aí, em 99, antes da pandemia, uma empresa norueguesa conseguiu aí a autorização para poder fazer a utilização comercial desse chip, que é o mesmo chip, aproximadamente o mesmo chip que a gente tem, a tecnologia que a gente tem nos cartões de crédito, só que agora colocados sob a pele do ser humano. Ô, Roberto, lá na Noruega eu acredito que não. Aqui você me fala que é um chip como se fosse o cartão de aproximação. Então a gente já está aqui na era do Pix, do telefone, que tem trazido uma problemática muito grande hoje de roubos e assaltos com esses cartões de aproximação, com essa questão do Pix, com os limites. Agora, com isso, como eu falei, na Noruega não, mas aqui é capaz do ladrão cortar o dedo das pessoas para levar. É isso mesmo? Existe uma preocupação muito grande, principalmente aqui no Brasil ou nos países que têm um alto índice de violência. O que a gente está vendo hoje em relação ao Pix é uma falta de reação governamental para os avanços tecnológicos da bandidagem. Olha, já foi descoberto pela inteligência da polícia que o PCC está lucrando horrores com essa questão do Pix. Porque são quantias não tão grandes assim, não tão elevadas, não estão saindo correndo atrás de empresários nem nada, mesmo porque existem os limites já estabelecidos, mas numa quantidade maior de pessoas que você sequestra de forma relâmpaga, né? De forma rápida, e você retira uma certa quantidade, e você faz num ritmo de produção, você consegue ganhar muito dinheiro. O problema é a ineficiência das nossas polícias para poder ir atrás desse dinheiro, porque é um dinheiro rastreável. É diferente de um ladrão que rouba uma carteira de uma pessoa, pega aquele dinheiro em espécie e você não tem mais como reconhecer ou como identificar, né? Aquela cédula, embora que ela tenha uma numeração, mas o portador não tinha essa numeração registrada como de sua posse. No Pix é diferente. O Pix é transferência de conta para conta. Se alguém pegou um dinheiro indevidamente forçado de você, ele transferiu para uma outra conta, geralmente contas laranjas. Então é muito mais fácil, Rodrigo, para a polícia coibir esse tipo de situação. Porque geralmente os laranjas são pessoas com nome limpo, são pessoas que não têm passagem pela polícia. Então o que acontece? As quadrilhas usam essas pessoas, né, para abrir essas contas, e aí a partir desse momento, se você conseguir coibir essa recepção desse valor, você consegue diminuir a atratividade desse tipo de roubo. Ô, Roberto, você me diz então que enquanto a gente avança tecnologicamente para que as formas de pagamento sejam cada vez mais ágeis, para que a gente tenha, como você falou, na palma da mão ou no celular, formas de desburocratizar mesmo essas transações de contas para contas, em contramão a isso o governo não investe para que a sua tecnologia e a sua inteligência de segurança possa coibir a ação desses bandidos, é isso? Exatamente. Países como China, como Estados Unidos,
Eles já têm Pix há muito tempo, claro que não se chama assim, né? E você não vê eles passando por essa situação. O que a gente viu é que o Pix rapidamente assumiu a liderança nos meios de pagamento pela facilidade, pela inclusão, pessoas que movimentavam dinheiro para não ser roubados a começar a utilizar Pix e agora a gente está tendo essa onda. Então, é uma tecnologia importante e o varejo enxergou, Rodrigo, que o consumidor ele não quer mais perder tempo. A gente já falou isso em vários programas aqui, que o consumidor ele não quer perder tempo no processo de compra. Ele quer adquirir aquele produto ou aquele serviço de forma rápida, né? A pandemia impulsionou, junto com os produtos de entrega, as compras online, uma velocidade muito rápida no processo de compra. Não é aquele negócio de você entrar numa fila, tirar o cartão de crédito, ir lá, digitar senha. É uma coisa muito mais simples. Então, a tendência é que a gente facilite esse processo de pagamento para tirar no processo de compra do consumidor o quê? Aquela parte chata da compra, que é ter que ficar numa fila esperando, né, para pagar aquele produto ou aquele serviço que você já consumiu ou que você vai consumir. O varejo entendeu isso e está investindo fortemente em diminuir essa tensão no processo de compra. Mas isso aí agora esbarra nessa facilidade que o crime organizado aqui no Brasil encontrou para se utilizar. Não só o Pix, como a gente já conversou aqui antecipadamente, e aquela questão dos cartões por aproximação, né? Você imagina um consumidor com um chip embutido aqui, o bandido não vai saber, mas ele pode sair lá com uma bolsa, dentro dessa bolsa uma máquina receptora sem som, e ele sai lá ralando nas pessoas, batendo nas pessoas e tentando identificar qual desses vai conseguir fazer a transferência. Então, isso é possível, né? Isso vai ser muito utilizado aqui no Brasil, caso a polícia, caso o Estado não consiga encontrar uma forma de coibir, né, na recepção. Não precisa sair buscando esses bandidos, porque isso nunca acaba. Mas se você coíbe a recepção, trata muito forte esse ponto, já fica mais difícil para as quadrilhas conseguirem abrir contas novas, contas em nome de laranjas, e conseguir ter acesso a esses valores. Ô Roberto, quando a gente fala na questão do chip implantado, não tem como a gente não falar aqui das preocupações passadas, que a gente dizia, vai colocar um chip e vai monitorar o nosso dia a dia, a gente vai ter ali agora, com esse chip, o governo vai poder saber onde a gente vai estar, com quem a gente vai estar, até questões religiosas mesmo, que eram contra isso. Quando vem isso, dá para lembrar disso, né? Olha, Rodrigo, quem tem mais de 40 anos, com certeza vai lembrar muito, né? Muito se dizia, muito se falava sobre essa questão de controle e dessa questão de ter um chip implantado, um sinal, né? Que seria de fácil identificação. A questão é que, em busca de uma infinidade de facilidades, o consumidor ele pode estar abrindo mão de fatores e coisas muito importantes, que é a questão da liberdade, a questão da privacidade, né? Esse chip, essa tecnologia, ele não permite o controle remoto, né? Ele não permite ainda, né, que você controle remotamente a pessoa onde ela está, mas ele permite que você armazene milhares de dados, estou falando de milhares de dados e informações suas. Então, você acaba que você vai ficar propenso a dar para outras pessoas informações suas, às vezes sem nem ter noção de que você vai estar fazendo isso. Então, é preocupante, é um ponto da ética que a gente tem que começar a debater, começar a discutir. É interessante que numa pesquisa recente feita no Reino Unido, mais de 51% das pessoas responderam que valeriam positivamente as chances de colocar esse chip sob a sua pele. Esse chip subcutâneo, Roberto, não pode trazer problemas para a saúde? Olha, as pesquisas desenvolvidas e trabalharam muito em cima disso acreditam que não. Claro que ele está em teste. A empresa que adquiriu a licença para poder comercializar, né, para poder já fazer esse comércio, é bom relatar aqui para os consumidores e os nossos telespectadores
que já está sendo utilizado como meio de pagamento. As pessoas estão já utilizando no Reino Unido, na Noruega e em alguns outros países, já tem pessoas já utilizando, já desde de 2019, já estão utilizando esse chip, primeiro em fase de teste e agora liberados para a comercialização. A empresa alega que mais ou menos recebe 500 pedidos por mês de pessoas para poder fazer a implantação. Os estudos mostram que, dado a superfície com que esse chip é um pouco maior que um grão de arroz, e aí ele é coberto por um tipo de tecido biomecânico que impede que o corpo rejeite, né, como um corpo estranho. Então, segundo a empresa, não existe esse perigo de saúde. Só que a gente está falando de uma transferência magnética, né, de um contato muito mais direcionado. Já houve esse receio em relação aos smartphones, tem estudos em andamento que já comprovaram que não trazem esse mal, essa quantidade de sinais que a gente está recebendo todos os dias. Ô, Roberto, quando você falou aí nessa questão do controle, o chip pode ter um lado positivo também em localização de pessoas desaparecidas, com Alzheimer, ou que saíram de casa, ou sequestro, mas isso também pode trazer uma preocupação. O sequestrador, por exemplo, agora já pode se preocupar e a primeira coisa é arrancar o chip da mão da pessoa para não ter essa localização. Exatamente, é uma via meio complicada aí de mão dupla. Os chips já são utilizados em pets hoje em dia, não como localização, como eu já afirmei. Não existe ainda, não está colocado ainda aquele chip que permite a localização via georreferência, com o GPS, mas ele guarda dados e você pode usar um leitor e identificar aquele animal, aonde ele mora, quem são os proprietários, se ele necessita de algum cuidado especial. No caso de pessoas com Alzheimer, você colocou muito bem, Alzheimer, doenças degenerativas, pessoas que têm Parkinson ou doenças de esquecimento, demência também. Eles utilizam isso porque a pessoa pode se perder e, de repente, a polícia ou a unidade de saúde, as pessoas encontrarem essa pessoa, eles têm condições de fazer essa leitura e identificar e saber imediatamente o que eles podem fazer em relação aos cuidados e a quem encontrar para poder devolver a pessoa. Então, assim, é muito importante, é muito interessante que a gente debata essa utilização. É um caminho sem volta, tá, Rodrigo? É um caminho totalmente sem volta, porque as facilidades e a conveniência para o consumidor têm que ser atingidas e o varejo não vai deixar para trás. Roberto, quais são as outras inovações que um chip desse pode trazer, tanto para o consumidor como para as empresas? Olha, o mais importante são questões de segurança, tá? E aí onde vem um questionamento ético também, porque a partir do momento que você melhora as condições de segurança, como por exemplo, a gente falou das áreas de saúde, mas a gente tem uma infinidade de, por exemplo, pessoas que não têm habilidades de comunicação, pessoas que têm dificuldades com fala ou com a escuta, né, podem utilizar um chip com uma série de informações para poder se locomover, para poder se deslocar. A questão do turismo, a questão da identificação de pessoas até mesmo que devem questões judiciais, que podem ser utilizados para controle, né, de segurança. Então, assim, existe uma série de infinidades de assuntos que estão sendo amplamente debatidos, né, pela comunidade científica e pela questão ética também dessa utilização de informações e dados pessoais. Cada vez mais estamos avançando nessas tecnologias, a gente só espera que realmente essas tecnologias venham para somar. Roberto, eu queria agradecer muito aqui a sua participação, deixar aqui o espaço para que você divulgue o seu canal, que eu sei que além desse tem outros temas também que estão lá à disposição. Exatamente, é o canal do RJ no YouTube e no Instagram. É fácil você encontrar lá, se inscreve, que toda semana tem vídeos novos e muita informação boa. Obrigado, Roberto, pela sua participação. Nossa entrevista coletiva vai ficando por aqui. A gente volta na nossa próxima edição, sempre de segunda a sexta-feira, às 7h15 da manhã. Se você perdeu esta ou outra edição do nosso programa, ela está à sua disposição no nosso canal da Band no YouTube. Segue, compartilha, ativa o sininho, que a gente tem esse encontro também no virtual. Vocês continuam com informação e entrevista. Herbert de Souza no Bora Nordeste, aqui
na programação da Band RN. Tchau, tchau.